Olá, uma boa tarde. A gente está começando mais um Palanque 247, o programa onde vocês sabem, a gente entrevista candidatos e candidatas a diversos cargos de diversas regiões do Brasil, sempre de partidos do campo progressista. Agora à tarde a gente entrevistou o candidato à presidência Guilherme Boulos e agora eu tenho a honra de entrevistar a candidata ao governo do Distrito Federal pelo PSOL. Quero agradecer muito a senhora ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Professora Fátima Souza. Guilherme, muitíssimo obrigado. Eu que tenho a honra de ser entrevistada por você. E também agradecer por ter entrevistado o nosso candidato à presidência, Guilherme Boulos. Estou à sua disposição, quero cumprimentar os seus internautas, dizer que é um prazer, mais uma vez, e coloco agora, a partir desse momento, à disposição de suas perguntas, né? Enfim, estou aqui pronta para te ouvir e trocarmos ideias. Então, professora Fátima, a senhora é educadora, a senhora é professora da UNB. Eu queria saber como é que a senhora viu aí no Distrito Federal esses movimentos que a gente viu encabeçados por partidos conservadores, por movimentos de direita, como o Escola Sem Partido e o Ideologia de Gênero. Esses movimentos também tiveram eco aí no Distrito Federal? Tem eco, porque a capital da República, né, está do lado do Congresso Nacional, de todo, né, as esplanadas do Ministério. De certa forma, quando esse debate vem para o Congresso, nós não podemos ficar fora, né, dessa discussão. Mas, assim, escola sem partido, em pleno século XXI, é uma coisa que não toma o menor sentido, muito menos depois de termos o nosso maior educador. O mundo inteiro leu Paulo Freire. Eu, particularmente, tive a oportunidade de aprender muito com Freire no governo da deputada Luísa Erundina, ou seja, o Paulo nos ensinou uma educação emancipadora, uma educação crítica, uma educação dos sujeitos pudesse ter sua autonomia, não só dentro de sala de aula, fora dos muros da escola. Então, assim, eu diria que é um atraso sem medida para o avanço que o Brasil tem em relação à educação, principalmente na metodologia do nosso eterno mestre Paulo Freire. Em relação à ideologia de gênero, a gente também tem visto esse debate, né? O PSOL é um partido muito progressista, que sempre teve candidaturas que defendem os direitos dos LGBT, que defendem as pautas feministas. Como é que a senhora viu o movimento como educadora em torno desse projeto no Brasil? Olha, a exemplo da Escola Sem Partido, o limite de discutir o papel da mulher, sua importância na política, a emancipação e a liberdade da mulher, ele não toma o menor sentido. Nosso partido não só tem essas pautas, né, da questão da mulher, a questão do negro, a questão da comunidade LGBT, nós também temos uma preocupação muito grande com a população de rua, com a questão da saúde mental, com a questão dos moradores, as pessoas sem lugar para teto, sem educação, sem saúde. Então, essa pauta é uma pauta, eu diria, muito ampla, em defesa dos direitos humanos, mas, sobretudo, em defesa de uma sociedade produtiva, justa, que coloque a sua riqueza a serviço do povo. Então, repito, outra vez, uma agenda sem propósito, uma agenda que não toma o menor sentido, dados os avanços que nós, mulheres, temos, ainda pequeno para a nossa potencialidade, nós somos mais de 50% da população brasileira, e isso repercute não só no Distrito Federal, em várias unidades federadas, e não tem sentido retrocesso em nenhuma agenda. Eu tenho firmado compromisso no nosso programa de governo, até porque somos duas mulheres que colocamos o nosso nome à disposição. Eu sou uma enfermeira, professora universitária, fui co-construtora do Sistema Único de Saúde, tive o prazer de coordenar o maior programa de agências comunitárias de saúde do país, por isso fui premiada pela Organização Mundial de Saúde, cuja agenda principal foi a redução da mortalidade infantil, o cuidado à infância e adolescente, ou seja, tarefas que as mulheres estão sempre à frente, né? E estamos na luta para a mulher ocupar o poder, e ocupar o poder não para ser mais do mesmo, mas ocupar o poder para fazer uma sociedade diferente. E em todos os cargos públicos que nós temos assumido, nós não só somos e fazemos a diferença, mas como abrimos os espaços dentro das instituições para o que nós acreditamos que é fazer uma sociedade diferente e a serviço de todos, principalmente da emancipação das mulheres. A senhora está falando sobre emancipação feminina. Hoje a gente completa 6 meses da morte
da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e o seu motorista, o Anderson Gomes. Eu queria saber como é que a senhora tem visto as investigações em torno da morte da Marielle, e se a senhora acha que o pessoal consegue ampliar sua bancada feminina no Congresso esse ano. Hoje o partido tem 6 deputados federais, tem apenas uma mulher, né, a deputada Luísa Erundina. Queria saber se a senhora tem a perspectiva da gente ver um Congresso e uma Assembleia Distrital no Distrito Federal mais feminino do que a gente tem visto atualmente. Olha, no que se refere à morte da Marielle, a gente sabe perfeitamente que foi retirar do cenário político uma mulher negra, uma mulher lésbica, que estava despontando num cenário contraditório da velha política, de um mundo machista, de um mundo de homens brancos, e a Marielle rompia tudo isso. Então, era muita coisa para uma pessoa que vinha de onde ela veio, da favela da Maré. O nosso partido, e eu em especial como mulher, nós não vamos, Guilherme, sossegar um só minuto enquanto a sociedade não der resposta a quem foi que matou Marielle, embora eu tenha lhe dito que nós já sabemos qual foi a ordem estabelecida para fazer essa quebra de uma grande liderança em ascensão. Não só ela, mas todo o processo de feminicídio. No caso dela, é uma morte política. Nos feminicídios, só para você ter ideia, Brasília tem hoje concluiu uma estatística que o ano passado era o final de todos eles, ou seja, nós hoje temos 22 homicídios, e quero fazer um parêntese e dizer assim, no nosso programa de governo, convido os seus internautas para acompanhar, está lá, fatimasouza.com/fórum, nós temos uma agenda significativa, com demarcação firme de que no nosso governo nós não vamos admitir nenhuma morte mais contra as mulheres, principalmente mortes em que o Estado tem por antecedência queixas das mulheres e que eles não tomam providência. A capital da República tem que dar exemplo de uma sociedade pacífica, onde a violência contra a mulher, de qualquer que seja a natureza, nós não podemos admitir, muito menos a morte. Quero aproveitar para agradecer a audiência que a gente está tendo aqui, pedindo para quem não foi inscrito no canal se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações. Quem puder, vire membro do nosso canal. Aqui embaixo tem um quadradinho azul, seja membro. E quem puder ajudar ainda mais, entre em brasil247.com.br/apoio e vire nosso assinante solidário. Esse espaço de mídia contra-hegemônica só existe graças à colaboração de vocês, então eu peço a ajuda de todo mundo, especialmente o pessoal do DF que está assistindo a entrevista com a professora Fátima aqui no Palanque 247. William, desculpa, eu chamei você de Guilherme, porque eu estou com o Guilherme Boulos, amanhã ele vai ficar o dia conosco, eu aproveito, se você me permitir, para que todos que estejam nos ouvindo possam nos encontrar, especialmente meus alunos da Faculdade de Ceilândia, que nos encontrem na Feira de Ceilândia, vai ser um encontro muito bonito, estarei eu, a minha vice, né, a co-governadora Queca Bagno, Guilherme, a nossa co-governadora Sônia Guajajara, e a militância nossa disposto para fazer a virada no Brasil, em Brasília. Um pequeno comercial aí, viu? Não, tudo bem. E Guilherme é a tradução de William. William, em português de Portugal, é traduzido como Guilherme. Então, está tudo errado. Não está errado. Obrigada, querido. A senhora é enfermeira sanitarista, em muitos estados hoje tem preferido fazer parcerias com OS, com organizações sociais, para gerir hospitais, instituições médicas. Esse deve ser o modelo que a senhora deve aplicar na sua gestão no Distrito Federal, caso a senhora venha a ser eleita, ou a senhora tem críticas em relação a esse modelo? Tenho críticas não só por princípio, porque a mídia tradicional, viu, ele tem dito assim, a professora Fátima é radical, inclusive na bancada do CBDF, a senhora é radical e está querendo implantar um modelo no Distrito Federal que não é execuível. Eu quero dar o testemunho que eu sou, de fato, coautora do movimento da reforma sanitária brasileira, que tem um marco ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, quando a minha universidade, a Universidade de Brasília, organizou a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Lá nós desenhamos os principais princípios e valores norteadores do Sistema de Saúde. Depois entramos no processo constituinte, escrevemos na Constituição, que é um pacto federativo do Brasil, não sou apenas a professora Fátima e os militantes da esquerda, como eles costumam demarcar. Nós colocamos na Constituição o artigo de 196 ao 200, que diz muito claro,
É dever do Estado, no 196, é dever do Estado e responsabilidade, é dever do Estado e de direito e cidadania que a saúde seja prestada no lugar onde as pessoas moram. Ou seja, o que eu estou propondo é a implantação no Distrito Federal do Sistema Único de Saúde, que nunca foi implantado. Ou seja, entra governo, sai governo, eles fazem uma entrada. Caiu o ar aqui, vamos ver. Você está me vendo aí? O som caiu. Não, eu estou ouvindo a senhora. A senhora pode continuar que eu estou ouvindo. Estou vendo? Agora eu estou lhe vendo aqui. Bom, em seguindo o meu raciocínio, dizer o seguinte, que nós, no Distrito Federal, nós vamos retomar um programa que se chama Saúde em Casa, que foi implantado pela nossa candidata a deputada federal, Maninha, que chama Saúde em Casa. E nessas nossas caminhadas, todas as pessoas têm solicitado que o Saúde em Casa seja um programa que retorne ao Distrito Federal, dado o acolhimento, a satisfação, a resolução dos problemas na casa, no lugar onde as pessoas moram. Então, nós vamos implantar os agentes comunitários de saúde, os agentes de vigilância, o médico vai fazer visita com o odontólogo, com os assistentes sociais, com os enfermeiros, na residência. Nós vamos ali resolver, em média, de 80% a 85% da demanda, e os demais nós vamos fazer interligação com os outros pontos do sistema. Eu estou falando ponto UPA, SAMU, e para o hospital vai aquilo que a atenção básica não é de sua responsabilidade resolver. Então, eu vou implantar o SUS no DF, essa é a resposta. O que o governo fez de transformar o maior hospital, o hospital mais antigo, que era um hospital de referência para toda a rede do SUS no DF, que é o hospital de base, ele abriu mão do dever dele constitucional e ele privatizou. Ele não quer assumir essa responsabilidade de privatização, mas eu disse, não estou dizendo apenas nesse momento, porque estou em plena campanha para ocupar o lugar dele, eu quero dizer que eu escrevi 3 artigos advertindo o governador de que ele estava privatizando o SUS. E ele fez de conta que o assunto não era com ele, e na bancada que ele foi entrevistado outra vez, ele disse que vai fazer a privatização de todos os hospitais do Distrito Federal. Ele está, de novo, abrindo mão de sua responsabilidade, privatizando e levando o SUS ao caos. Então, isso é um projeto político. Ele está decidindo levar o sistema de saúde ao caos absoluto, que todos nós sabemos. Eu visitei todos os hospitais, toda a rede básica de saúde, ele está fazendo com que ela chegue ao sucateamento total para que justifique a privatização. E, olha, me permita dizer aos ouvintes, ele usa 3 argumentos para fazer isso. Ele diz que vai ter agilidade de compra de medicamentos e insumos estratégicos para os hospitais. Ele diz que aumenta a possibilidade dele de contratação, principalmente dos médicos, porque ele foge da lei de responsabilidade fiscal. E ele diz que vai ser um sistema eficiente, eficaz, de maior qualidade. O hospital de base já mostrou, viu, que não consegue fazer nenhuma dessas 3 coisas. Eu o adverti em 3 artigos. Inclusive, fui muito rápida de chamar o secretário dele. Quando diretora da faculdade fui, lá na UNB, dizer para ele, você está cometendo um erro clássico, abrir mão de sua responsabilidade por um lado e levar o sistema a um caos. E aí está instalado o caos. Então, no meu governo, nós vamos trazer de volta o hospital de base, para ser mais rápido na sua pergunta, e nós não teremos nenhum serviço de natureza essencial privatizado, até porque saúde não é mercadoria, é uma outra finalidade, educação não é mercadoria, segurança não é mercadoria, mobilidade, moradia, nenhuma ação de responsabilidade do Estado, não só por Constituição, por um princípio constitucional, mas por um dever de quem governa, nós vamos ofertar os serviços com os recursos que Brasília tem, que não são poucos, diga-se de passagem. Quero aproveitar para agradecer a audiência. O Alexandre Varela diz: Fátima representa a esperança de reconstrução de um governo democrático e popular no DF. Maria Nage diz: boa tarde, parabéns, Fátima, pela candidatura. Maria de Barros diz: grande Fátima, que linda campanha, parabéns. E Cléo Grigoli diz: parabéns aos eleitores do DF, que tem uma mulher valente como candidata para votar. Sucesso, candidata, um abraço de São Paulo. Falando em candidatura, eu quero aproveitar para perguntar para a senhora sobre desigualdade regional. O Distrito Federal é o único distrito do Brasil, tem um IDH alto em relação a outros estados brasileiros, mas é um distrito que tem muitas desigualdades regionais, né? O IDH no plano piloto
em Brasília é muito diferente do IDH de algumas das cidades satélites que fornecem mão de obra para, inclusive, o plano piloto. O que a senhora, como governadora, pode fazer para reduzir essas desigualdades regionais dentro do Distrito Federal? Olha, esse seu diagnóstico é perfeito. Essa apartação entre quem mora no plano piloto e quem mora nas cidades, vou chamar assim, satélites, é de um absurdo esse distanciamento. E mais, leva a um conjunto de sofrimento à população que nós estamos vendo aí: desemprego, escola sem qualidade, falta de saneamento básico, de saúde, moradia, etc. O que nós vamos fazer é que um governo democrático, progressista e popular e de esquerda deve fazer, que é assumir a responsabilidade de cuidar das pessoas. Então, no nosso programa de governo, nós temos 5 grandes eixos que estruturam nossas ações, que são políticas públicas integradas. Nós temos lá, no primeiro eixo, que é o eixo do bem viver, que tem saúde, educação e segurança pública. Nós temos o segundo capítulo do nosso programa de governo, o eixo, que se chama Cuidar das Pessoas, que vai desde o nascimento, de forma humanizada, acolhida, com o parto humanizado e com casa de partos vinculada às maternidades, até o processo do envelhecimento ativo e saudável. Nesse meio do caminho, as agendas que são históricas, que o Brasil sofre até hoje, e Brasília não é diferente. A violência contra a mulher, a questão dos moradores de rua, a questão da saúde mental, a questão da violência contra a mulher, não só violência doméstica, há mais diferentes expressões, uma política cuidadora da comunidade, da população LGBT. O terceiro capítulo, que também nos é muito caro e que as pessoas costumam repetir, o grupo de esquerda não discute economia. Eu não sou economista, mas sei o valor da economia e sei o valor de um pacto civilizatório, dialógico, com a cadeia produtiva que existe no DF e no seu entorno. No terceiro capítulo se chama a economia a serviço da sociedade. O quarto, e aí nós estamos falando da agricultura familiar, da indústria criativa, da indústria do conhecimento, que nesse nós temos propriedade, nós estamos falando das tecnologias de informação e comunicação, a comunicação como direito, como um processo de emancipação dos sujeitos. O quarto capítulo é o direito à cidade. Esse Brasil está completamente apartado, que não tem um projeto já antecipado, um plano a curto, médio prazo de moradia, aí fica usando a GFIS para atropelar as famílias que ocupam um lugar para morar, não porque deseja, mas porque precisa. Nós temos aí no direito de cidade uma política muito clara e firme da questão da mobilidade, onde o metrô é o eixo ou a espinha dorsal que vai estruturar os demais pontos de mobilidade da cidade, investir, viu, William, pesadamente na questão dos ciclistas, da educação no trânsito, da paz no trânsito, e o último capítulo, que para nós e para quem vem conosco, sem nenhum demérito aos demais que eu mencionei, mas são absolutamente claros, porque é aí onde diz a cara do governo, que é o capítulo que se chama O Povo Governa. E o Povo Governa, nós estamos falando de retomar todos os conselhos das políticas públicas setoriais e os conselhos de cogestão. Nós vamos tirar pela primeira vez da lei orgânica, que está lá há mais de 25 anos, o Conselho Comunitário das Regiões Administrativas. E os administradores regionais, eles vão ser escolhidos na comunidade, eles vão encaminhar uma lista com 3 nomes para que a governadora possa escolher o administrador sem nenhum tipo de negociação, de nenhuma ordem da velha política. Nós vamos quebrar esse paradigma. Então, é assim que a gente supera as desigualdades no Distrito Federal. E lhe digo com muita propriedade, uma mulher que se alfabetizou aos 12 anos de idade, que teve que cair numa escola, na igreja católica, por sorte da igreja progressista, por ter sido aluna de Dom Helder Câmara, de Dom José Maria Pires, Dom Pelé, e muito cedo entrei nas favelas para cuidar dos meus irmãos, das minhas irmãs do mundo. Quero dizer que o nosso governo será um governo onde o povo manda e nós obedecemos. Esse é um compromisso de vida da professora Fátima Souza. Então, só há um caminho também para superar a desigualdade, como linha de frente, que é a educação. Ela, sim, nos emancipa, e Paulo Freire nos ensinou muitíssimo cedo. Esse é o lugar da emancipação e colocar os sujeitos de cabeça erguida e dizer que ele tem direito
a circular na cidade, ele tem direito de ter dignidade do seu emprego, ele tem direito de ter sua moradia com decência, ele tem direito de ter saúde, uma saúde de qualidade, e para todos, sem nenhuma discriminação. Esses são os nossos compromissos de governo para quebrar de vez essa apartação entre os ricos e os pobres, para não dizer os miseráveis que existem em Brasília. A senhora é da Paraíba, quero mandar um abraço para os meus amigos paraibanos. Morei 5 anos em João Pessoa. Conhece demais minha querida João Pessoa. Quero aproveitar para mandar um abraço aos paraibanos que estão assistindo aqui a nossa transmissão, mesmo que não votem no DF, mas saibam que a professora Fátima também é paraibana. Não, mas me permita lhe interromper, por gentileza. Eles não votam, mas tenho certeza que terão muito orgulho de ter uma governadora paraibana, viu? Olha para vocês aí, que não vai cochilar um só minuto. Primeiro, porque o sol nasce primeiro lá, né? Vocês sabem disso. Segundo, porque ele sabe da fibra, das raízes de onde eu saí e de que compromissos eu tenho, não só com Brasília, mas com o meu país. E eles vão identificar as pessoas que moram aqui no DF, com certeza vão fazer advocacy para votar certo numa mulher que tem compromisso, não só com as mulheres, mas com o seu povo. Deixa eu falar um pouquinho de política agora. Eu conversei com os amigos jornalistas aí do Distrito Federal, e eles me falaram que os debates que têm acontecido até agora, a senhora e o Júlio Miragaia, que é candidato ao PT, tem tido uma certa... Ele tem se poupado, né? Já que os dois são candidatos que defendem a liberdade do presidente Lula, e estão nesse campo democrático. Atualmente, o Miragaia aparece com 4%, na última pesquisa divulgada há 2 dias. A senhora aparece com 2%. Não seria o caso de buscar uma aliança ampla entre esses partidos da esquerda para tentar evitar um segundo turno entre 2 candidatos conservadores? Veja, nós estamos empatados. Na verdade, se você ler direito a pesquisa, eu e Júlio, nós estamos oscilando aí, no meu caso, de 2 a 6. Júlio também, né? Está 4 a 6. Então, nós estamos aí empatados. De fato, nos debates, não que eu tenha poupado o Júlio nele a mim, é porque nós somos do mesmo campo, com as nossas diferenças programáticas, né? Eu tenho o nosso candidato Guilherme Boulos, que está muito bem na pesquisa, nós estamos muito animados de fazer a virada, e eu tenho certeza que nós vamos evitar que toda a força da direita no Distrito Federal e no Brasil vá para o segundo turno. Meu raciocínio é de professor e quem sabe fazer pesquisa. Veja, primeiro é o limite da amostragem que está aí. Eles entrevistaram 1.000 pessoas. Não é o que eu tenho visto nas minhas caminhadas na rua. Todas as pessoas com quem eu abordo, com quem conhece a professora Fátima, têm declarado voto para mim. Isso me deixa muito satisfeita e animada para ir para o segundo turno e ganhar o governo do DF. Primeiro. Segundo, você sabe perfeitamente, você como um bom estudioso, ao ler a pesquisa, vê que o Rodrigo Hollenberg tem um alto índice de rejeição. Então, se ele for para o segundo turno, certamente a direita vai ganhar pesadamente. Nós estamos falando da Eliana e ali do Fraga. Que Deus nos livre, né? Brasília terá juízo de evitar que isso ocorra. Então, veja, quem vai para o segundo turno sou eu. E aí eu tenho certeza que Júlio e todos que estão no campo progressista e democrático do Distrito Federal virá com a professora Fátima para que a gente possa não só ganhar o Distrito Federal, mas ter condições de fazer uma governabilidade, essa sim, no entorno de projetos, no entorno de um diálogo civilizatório, republicano para o Distrito Federal. A despeito das nossas diferenças de partidos, mas nós temos um ponto de encontro, que era a situação que o DF vive e que nos interessa a todos que a gente saia dessa situação não só de miséria, no que se refere à apartação da pobreza, desigualdades sociais, etc., mas num novo projeto de civilidade, de uma política ética, de uma política que reoriente o destino do DF e o coloque de novo nos seus eixos. Quero aproveitar para ler mais alguns comentários. A Nancy Silva diz: parabéns, Fátima, vamos para cima deles. Raio Gomes diz: minha governadora, o Nordeste morre de orgulho de você, Fátima. A Maria de Barros também faz um elogio a mim, agradeço, Maria de Barros. Um beijo para você, por estar sempre acompanhando aqui os programas. Eu queria aproveitar também, ainda falando sobre pesquisas, falar com a senhora sobre os últimos dados revelados, né? A última pesquisa aponta a Eliane Pedrosa do PROS em primeiro, depois o Rodrigo Hollenberg, o atual governador do PSB, e em terceiro o Alberto Fraga do DEM. Como é que a senhora vê essas 3 candidaturas e se elas não representam mais ou menos o mesmo projeto aí para o Distrito Federal? Veja, a Eliana e o Rodrigo... A Eliana, veja, eu vejo que... Eu achei até que esta mulher nunca ia aparecer.
porque o horrorizismo, entendi eu, que já estava uma página virada da história do Distrito Federal. Infelizmente, isso prova de que precisamos trabalhar muito no sentido da formação política dos nossos jovens, das mulheres, da população em geral. Isso é um trabalho que nós não vamos abrir mão de fazer. Então, o atraso do horrorismo, todas as forças que a Eliana representa, esse é mais uma tarefa, e a estrada se alonga para que a gente possa fazer a formação. O Rodrigo errou. Eu mesmo, no segundo turno, voltei no Rodrigo por falta de opção. Então, ele errou porque ele deixou a administração dele, vamos dizer assim, para o último tempo do jogo. Ele começou a administrar nos 6 últimos meses, e com um discurso que não convence ninguém, nem a população mais simples, nem uma pessoa que tenha um mínimo de inteligência. Ele usou o tempo inteiro do governo, seus 3 anos e meio, dizendo que estava arrumando a casa, falando mal do governo anterior. Esqueceu de fazer uma ação mais nobre, julgo eu, de um governo, que é governar, e governar com inteligência, de ter um plano estratégico para o Distrito Federal, onde ele tivesse metas de médio, curto e longo prazo, que fossem políticas de Estado, e quem o sucedesse, ou ele mesmo, se tivesse a população tivesse sido satisfeita com ele, o 12º mandato, que digo de passagem, sou contra mandatos a mais. Eu acho que um bom governo, ele começa do primeiro dia, ele com 4 anos faz muita coisa. Então, infelizmente, Rodrigo perdeu a oportunidade, como socialista, pelo menos tem o nome do partido dele, né? Não respondeu às necessidades da população. Em nenhuma área, ele usa um conjunto de iniciativas que foram do governo anteriores. E o mais grave, você olha o programa de governo dele, né, os compromissos, não falo de promessa, né, para não diminuí-lo, mas os compromissos que ele colocou para ser governador, se você faz um checklist, a gente não consegue dizer essa é uma obra dele. Então, assim, infelizmente, julgo eu que ele perdeu a oportunidade e está fora do jogo. Então, cabe agora às forças progressistas do Distrito Federal, o que tem de melhor necessidade, aí sim, em relação à pergunta sua anterior, se unir no entorno do nome da professora Fátima Souza, que coloca o seu nome pela primeira vez, com a disposição que eu tenho e com o capital intelectual e político que eu tenho de ser uma gestora pública, de ter dirigido a 2ª maior unidade da Universidade de Brasília, na área da saúde, para enfrentar o problema que é mais grave aqui, que era a desorganização do sistema de saúde, e a experiência que eu tive, ajudei a construir a Faculdade de Ceilândia, venho desde a Paraíba, tendo as ações muito clara de como estruturar a saúde, a educação e a integração das diversas políticas públicas. Então, eu tenho essa esperança de que o DF não vai desistir, o povo do DF não só não vai desistir, mas vai fazer um levante ainda agora, nesse processo do primeiro turno, e eu tenho a expectativa que essas pesquisas, dadas as suas variações dos institutos, interesses que estão por volta, né, e por trás deles, que eu seja a surpresa, a boa surpresa para fazer a boa política, para fazer uma administração à altura do Distrito Federal. Nós devemos isso a Brasília. Porque, veja, William, eu podia muito bem ficar na minha sala de aula, é um lugar nobre de fazer formação dos trabalhadores da saúde, mas eu não poderia me negar à cidade que me acolheu com muito carinho. Brasília, eu tenho muito afeto por ela. Mais do que isso, eu amo essa cidade. Uma cidade que você sabe que viveu na minha, lá em João Pessoa, no Alto Sertão da Paraíba, de onde eu vim, o quanto é bom morar em João Pessoa, né? Morar na minha Paraíba. Mas eu escolhi Brasília, de coração. Então, eu quero colocar meu nome, não só para fazer uma disputa, onde eu possa ter a oportunidade de fazer um debate civilizado, qualificado, de quem entende das políticas públicas. Isso não é arrogância, eu só apenas me apresentando para quem está nos ouvindo. Mas eu quero governar essa cidade do jeito que eu governei várias responsabilidades que eu tive nos espaços públicos. Sempre fui gestora pública. E isso, sabemos que esta é a grande diferença. Eu não estou a serviço do empresariado, ainda que o governo vai sentar de luz acesa, de portas abertas, para demandar o mercado naquilo em que possa alimentar, vamos dizer assim, a cadeia da economia justa, produtiva, distributiva para todos. Fátima, a senhora tem um mandato, a senhora tem uma candidatura feminista, a senhora e a sua vice são duas mulheres feministas. Como é que a senhora tem visto a candidatura do líder das pesquisas, sem a presença do presidente Lula, o Jair Bolsonaro,
um candidato que se coloca tão em oposição ao direito das mulheres. Inclusive, nessa semana a gente viu uma grande movimentação, um grupo de Facebook com mais de 1,5 milhão de mulheres contra o Jair Bolsonaro. Tipo, como é que a senhora vê essa candidatura ecoando tanto assim? 20% de intenções de voto dá mais de 20 milhões de brasileiros que suportam e confirmam essas ideias. Olha, é um fenômeno parecido com o de Brasília, porque quem traz de volta Eliana Pedrosa está trazendo de volta o Bolsonaro, que é uma onda de conservadorismo. Mas nós não vamos desistir, nem do Brasil, nem de Brasília. As mulheres têm toda a razão para não votar em Bolsonaro. Não só porque ele é preconceituoso, ele é machista, ele tem dito em todos os discursos dele, mas porque todas as teses que ele apresenta são teses que traz o Brasil para o século XX, ou desculpa, para o século XVI, para o século XVII, para o século XIX. Quer dizer, são coisas inaceitáveis num país que fez um pacto federativo, de ter uma Constituição cidadã. Ulisses Guimarães deve estar se rebulindo de tristeza. Nós fizemos um pacto num processo de 20 anos de ditadura militar e surge aquele camarada, do nada, com esse processo que ele vive, de violência, de fazer gestos, inclusive com criança, quando a criança deveria se aprender a amar, o ato, né, de estar numa sociedade pacífica, ele aponta gesto de arma. Nós, mulheres, lá e cá, temos que dizer não ao Bolsonaro e dizer não de forma veemente a Eliana Pedrosa, porque não é o fato de ser mulher, tem que ser mulher de raiz socialista, de compromisso com a sociedade e de um compromisso que sabe qual é o projeto que se tem. O meu projeto e o projeto da Eliana são completamente diferentes. Água e vinho, não sei nem se eu posso falar desses dois bens, né, que a sociedade precisa. A água é fonte de vida e vinho também é fonte de saúde. Então, veja, o Bolsonaro é para dizer não, imediatamente. Nós temos opção, o Brasil tem opção, nós estamos colocando à disposição da sociedade o Guilherme Boulos, assim como Brasília tem opção. Vai errar? Eu espero que não. E se errar, nós não vamos sair da luta, nós não vamos sair da rua, eu não vou sair da minha sala de aula, eu não vou sair de lugar algum com a tarefa que sempre tivemos na nossa sociedade, que era educar as pessoas, do seu ponto de vista político, e ter uma cidadania e sujeitos plenos para enfrentar esse tipo de sujeitos que colocam à sua disposição para o atraso. Convoca todas as mulheres a dizer não ao Bolsonaro e a dizer não a uma pessoa que se coloca como mulher, mas que não tem compromisso de mulher. A Eliana Pedrosa, nós temos que dizer imediatamente um não para ela, porque sabemos as forças que ela representa. Ela representa as indústrias da família dela, ela representa todo o empresariado que faz acordos na calada da noite, ela representa a velha política, ela é uma assistente social que não preza sequer ao nome, e a gente sabe a quem ela está a serviço, e o que Brasília vai fazer, mais uma vez, se envergonhar de ter esse tipo de política no comando da nossa cidade. A senhora é do PSOL, um partido que sempre se posicionou contra a prisão do presidente Lula, sempre se posicionou a favor do seu direito de ser candidato. O PT teve que fazer a substituição dele no último dia 13, da candidatura do ex-presidente Lula pelo Fernando Haddad. Queria que a senhora comentasse como é que a senhora viu todo esse processo, como é que a senhora avalia esse processo em torno do presidente Lula, que foi impedido de ser candidato, né? Olha, essa é a minha resposta, todos, né, seja a mídia tradicional, seja a mídia mais alternativa, livre, né, como coloca a sua, eu tenho dado a resposta daquilo que o meu coração pensa, daquilo que eu sei, independente de eu ser a candidata do PSOL. Todos sabem que eu ajudei a criar o Partido dos Trabalhadores desde a sua origem. Aliás, eu sou do movimento sociais muito antes da existência do PT. Eu tenho dito 3 coisas em relação a essa situação. Primeiro, que é um atentado à democracia e está um processo de judicialização da política. Nós temos que dizer não a esse tipo de coisa, porque foi o processo mais rápido que o Brasil teve, foi o julgamento de Lula. Segundo, eu acho que Lula devia estar livre para que ele prestasse conta à sociedade. E tem que prestar conta, assim como ele escreveu aquela primeira carta que levamos Lula à presidência da República, ele fez uma carta à sociedade brasileira. Então, o partido dele, o PSOL, e Lula em especial, nos deve uma carta de, não digo justificativa, mas de prestação de conta dos erros e acertos dos seus governos, não só do dele e do Dilma, porque ele foi signatário, ele levou lá Dilma para que a sociedade brasileira escolhesse, credenciou, diria assim. E o terceiro, nós temos um candidato, o Guilherme Boulos, e a Sônia nos representa. Então,
Muitos dizem assim, você está defendendo Lula ali, vai votar em Lula? Não, vou votar no meu candidato à presidência, que é Guilherme Boulos. Mas isso não me tira o direito de, como não sou ex-petista, mas como mulher cidadã, dizer que a justiça errou a mão e dizer que Lula precisa prestar conta à sociedade brasileira. Ele deve isso ao nosso povo. Professora, eu quero muito agradecer o tempo que a senhora ocupou aqui com a gente. Acabou! Rapidinho, né? No Palanque 247, e quero que a senhora agora fale diretamente com o eleitor, com a eleitora do Distrito Federal, por que votar na professora Fátima, dizer o seu número, o número dos outros membros da sua chapa, da sua coligação aí, um último recado para o eleitor do DF. Ó, você tem que votar para a professora Fátima, porque, primeiro, é a primeira vez que ela se coloca à disposição, pela experiência que eu tenho, de ser gestora pública, de entender da saúde, de fazer a militância só para marcar o tempo da Constituição brasileira e da Constituição do SUS. Há 30 anos que eu estou nessa luta e eu não posso ver Brasília na situação em que ela está. E digo mais, eu não vou desistir dessa cidade e os convoco, principalmente as mulheres, a não desistir do Distrito Federal. E não basta ficar inquieto, vocês têm toda a razão para ficar triste com a política, mas recorde-se, nós não temos nada a ver com isso. O pessoal é um partido íntegro, não tem nada com corrupção, é ficha limpa, e todos os nossos candidatos, nós temos a honra e a grandeza de andar nas ruas, ombro a ombro com as pessoas, olho no olho, porque nós temos esse capital político. Então, está na hora de fazer uma mudança no Distrito Federal. Vocês virão que a professora Fátima saberá administrar essa cidade em boas companhias, com o que tem de melhor, eu tenho certeza, com minha habilidade de integração, de negociação e de diálogo com a sociedade, não preciso ser testada mais nisso, em todos os espaços públicos que eu fui, eu sei fazer isso, da minha natureza, da minha vocação, e eu quero que vocês venham comigo. Mas não vote apenas na governadora, viu, William? Eu preciso que vote nos que tem de melhor para garantir não só a governabilidade, mas para que a gente pense políticas de curto, médio e longo prazo. Nós temos aí 2 senadores, o Marivaldo Pereira e o Chico Santana, ambos filhos de Brasília, ambos preocupados com o destino dessa cidade. Nós temos vários candidatos a deputados federais e candidatas a deputados federais e distritais, e peço que vocês votem sem medo, no 50. 50 é o futuro do Brasil, com o Guilherme Boulos, e é o futuro de Brasília com a professora Fátima Souza, que coloca sua energia, sua capacidade, sua experiência a serviço de vocês, para nada mais, nada menos, devolver o que as trabalhadoras e os trabalhadores desse país têm investido em mim, não só na minha educação, mas no salário que eu recebo na Universidade de Brasília. Professora, eu agradeço muito a sua disposição. A gente vai ficando por aqui com mais um Palanque 247. Continue acompanhando a programação. Daqui a pouco tem Estúdio Diversidade, depois tem Boa Noite 247. Continue ligado com a gente aqui na TV 247. Tchau. Grande abraço, um abraço fraterno para todos que nos ouviram.